Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, tenho a honra e a alegria de receber uma mulher cuja trajetória é, por si só, uma obra viva de transformação e autenticidade. Vivian Amarante se descreve como uma alma em constante expansão, que, inspirada pela visão de Rudolf Steiner, honra sua história como expressão do sagrado que a habita. Vivian compartilha sua vida como um testemunho de coragem, escuta interior e entrega ao propósito da alma. Arquiteta de formação, ela atualmente une arte, saúde e espiritualidade em seu trabalho como cantora, compositora, terapeuta, facilitadora, mentora, apresentadora e membro do conselho gestor da Unipaz. Todos projetos que só foram possíveis desenhar como arquiteta da consciência que se tornou ao longo de sua caminhada. Nessa conversa, Vivian fala do trabalho incrível da Unipaz, da sua prática de respiração consciente, da sua visão de futuro e de como podemos nos conectar com a nossa intuição. Um papo profundo, sensível, inspirador e profundamente humano. Com vocês, a maravilhosa Vivian Amarante. Oi, Vivian! Oi, Ana! Ai, que prazer ter você aqui comigo. Coisa boa, eu que agradeço o convite, uma honra, viu? Seja muito bem-vinda ao Bom é o que te faz bem. Já diria Buda, né? Bom é o que faz bem. Simples assim, simples e profundo. E eu nem sabia, olha aí, já aprendi mais uma hoje. Isso, Buda dizia, bom é o que faz bem. Olha isso. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar o que nesse momento da tua vida te faz bem. Nesse momento na minha vida, o que tem me feito muito bem é uma escolha, Ana, de, de fazer um trabalho bem fino, interno, de autopercepção. E um grande pilar que tem me ajudado nesse trabalho tem sido me aprofundar, mais do que no estudo, é na experiência da respiração consciente. Então, eu tenho caminhado paralelo o estudo e a experiência, assim, com disciplina de fazer diariamente 20 minutos de respiração coerente, que é a respiração que eu venho estudando. E olha, vou te dizer que isso tem me feito muito bem. Faz mais de um ano que eu faço assim, a disciplina que até eu me surpreendo. Diária, todos os dias, pelo menos 20 minutos. Isso tem me feito muito bem. Ai, que coisa maravilhosa, não? Eu tenho, eu tenho também algumas práticas, né, da minha rotina matinal. E eu tenho um exercício específico de respiração que eu faço antes da minha meditação, Hum, que é o 478. Não sei se você já ouviu uhum. falar, que é Já. tem um médico funcional aqui dos Estados Unidos, ele já está velhinho, né? Assim, ele tem mais de 80 anos, mas ele fez os estudos dele, desenvolveu essa técnica há muito tempo atrás, e ele foi professor no meu curso. E ele, assim, um velhinho super simpático, né? Uhum.
E desde então eu comecei a fazer essa técnica dele, e aí eu entro na meditação depois de ter feito essa técnica, né? Então eu fiquei curiosa de saber como é que é a tua prática, porque você não considera meditação, você considera uma A prática. respiração. Ah, Você pode adotar como, se você se puser, acho que é a intenção, né, da meditação na prática, mas a princípio é um exercício, é uma prática de respiração. Ela pode se tornar uma meditação, né? Porque meditação nada mais é para você estar na presença, né? e conectado com a respiração, né? Isso. Mas eu faço como uma prática de respiração e depois eu faço também a meditação. E ela é uma, assim, essa pontualmente que eu faço, ela não tem a pausa, sabe? É o mesmo tempo de inspiração e exalação e que leva uma informação de coerência para o sistema nervoso, que é quem manda informação para todos os sistemas do organismo. E o mundo ao redor pode estar um caos e a informação que chega bioquimicamente, né? Aqui dentro está tudo bem. Então ela é de uma autorregulação com autonomia, assim, espetacular. Porque é muito simples, sabe? Na verdade, essa respiração ela está nas escrituras de 3.000 anos atrás do I Ching, sabe? E os psiquiatras de Nova York organizaram um método, fazendo uma dança assim com um pouco de Tai Chi e Yoga, o método, né? Hum. Porque a respiração em si, a coerente, ela é esse desenho assim de ter o mesmo tempo de inspirar e exalar, uma média de 5, 6. Tem gente que não consegue, né? Tá tão bloqueado, tão que não consegue inspirar 6 segundos, porque o ideal é a gente inspirar até o baixo ventre, assim, né? Ganhando essa amplitude nas costelas, no abdômen e tal, mas tem gente que não consegue. Então, é pensar nesse tempo, mesmo tempo de inspirar e exalar, mas se tornando cada vez mais lento, mais longo, mais suave, que é o que manda a informação de tranquilidade para o sistema, né? Uhum. Ai, que maravilhoso. Que É bem, maravilhoso. é Eu vi bem. que você fez um, não sei como que você chama, um workshop, uma apresentação, Dei e um que aulão. as empresas estão Ah, adaptando, né, suas sim, realidades para incluir essas práticas, que eu achei uma coisa isso. assim maravilhosa. Nossa, é porque é muito efetivo, sabe? É muito simples. Essa é a grandeza desse trabalho, dessa prática, né? Porque ela é muito simples, assim, ela está disponível, né? Assim, o lance é a gente fazer, né? E ela é um esquema de autorregulação que te dá autonomia, assim. Você não precisa ir para academia, não precisa ir para terapia, não precisa ir, sabe? Assim, você tá, sei lá, vai entrar numa reunião importante, está ansioso, está nervoso, você para assim, se você fizer 3 minutos, você já está assim extremamente beneficiado pela prática. Impressionante, impressionante, é muito legal. E eu faço os 20 minutos, né? Eu começo a sentir o corpo dar é uma sensação, assim, é meio indescritível, mas assim, parece que uma mistura de formigamento com bem-estar, com uma serenidade, com uma calma, assim, nas células, assim. Uhum. É muito gostoso. Eu falo, gente, eu preciso levar mais gente para esse lugar, porque as pessoas estão adoecidas e essas questões de saúde mental tá tão delicada, né? E a gente tem um recurso, uma ferramenta, uma tecnologia divina, gratuita, disponível aí, só que é um trabalho, né? É um De trabalho de educação. divulgação, é isso, e é isso. É por isso que nós estamos aqui falando desses É isso. assuntos. É. É. Ai, que coisa linda. Aqui me conta um pouco de como que você disse que agora, então, você descobriu essa prática, que você faz os teus 20 minutos, né? De como isso tem te feito bem e tudo. Como é que foi essa evolução da questão do bem-estar na tua vida até chegar nesse ponto hoje, dessa descoberta da respiração? Como é que foi Olha, essa eu, sua eu jornada? digo que eu faço yoga desde a barriga da minha mãe. Minha mãe estava grávida e fez yoga um tempo assim. E eu acho que toda informação chega, né, para a Hum. criança ali. Então isso é uma informação. Acho que
de certa forma, práticas da espiritualidade em geral, Ana, na minha casa era algo muito natural, assim, sabe? Né, meu pai trabalhava em centro espírita, às vezes a gente lia o Evangelho segundo o Espiritismo em casa e tal. E eu, com 14 anos, assim, ninguém me falou, ninguém me pediu, eu não tinha Instagram, não existia celular, mas intuitivamente eu comecei a fazer uma prática sozinha, com 14 anos. Eu fechava a porta do quarto, apagava a luz, acendia uma vela, ficava respirando, olhando para aquela chama, respirando, olhando para aquela chama. Eu nunca esqueço, assim, e sustentei essa prática. Aí a música entrou para minha vida também aos 14 anos, já com essa relação mais fina da intuição, né? Porque é isso, sim, quando a gente faz essas práticas, a relação com a intuição afina. E também com 14 anos eu falei, mãe, eu preciso aprender a tocar violão. E a música também é uma oportunidade, né, de, pelo menos para mim, assim, de pura presença, de pura entrega, assim, ainda mais por ser algo que eu amo muito. Quando eu estou ali com o meu violão, é como se desaparecesse o tempo e o espaço, assim, sabe? É uma relação de presença, assim, de inteireza, sabe, do meu ser. Isso também com 14 anos. Aí eu fiz faculdade de arquitetura. E sempre, assim, eu ia para o yoga, voltava e começava a fazer, parava, mas, assim, sempre foi permeando a minha vida, assim, a prática de yoga, assim. E hoje ela está bem presente. Aí eu fiz arquitetura na faculdade, né? E aí o meu pai morreu. E a morte do meu pai foi uma grande mestra, assim, sabe? De falar, meu Deus, a gente morre mesmo, né? Porque às vezes parece que a gente não acredita, né? Que a gente um Parece que dia... não cai a ficha, né? Isso. E quando meu pai morreu, assim, eu falei, nossa, foi a maior dor e a maior mestra, né? Que eu já tive na vida, assim. E aí eu comecei a fazer escolhas, assim, mais alinhadas, assim, sabe? Com o meu coração. E essa voz, assim, né? Sempre ali soprando a intuição. Aí essa voz me pediu para eu ir para a Espanha e eu vou chegar onde eu quero. Eu, né, falava assim, eu trabalhava como arquiteta e falava, larga tudo e vai para a Espanha, larga tudo. Eu falava, meu Deus, o que eu faço com essa informação? E aí eu criei coragem, fui para ficar 6 meses, fazer um curso na arquitetura e fiquei 9 anos fazendo música. Mas eu estou te contando isso porque lá na Espanha eu também conheci uma mestra de meditação, uma indiana, viva, a Ama, não sei se você conhece a Ama. Não. Ela é conhecida pelo abraço, assim, ela tem a maior, é uma líder humanitária, assim, reconhecida pela ONU, e ela tem a maior obra social não governamental do planeta, assim. Então foi algo, Nossa. mais do que a obra em si, foi a frequência que eu senti quando eu tive, Uhum. né, eu nem imaginava, assim, mas eu fui ver uma amiga e a minha amiga falou assim, eu tô aqui com a Ama. Eu falei, quem é a Ama? E aí eu entrei nesse poliesportivo lá em Barcelona. E na hora que eu entro, eu recebi, assim, sabe? Uma coisa muito forte. Quando eu parei, assim, falei, meu Deus, sabe assim, quando você não tá entendendo nada e tá entendendo tudo, assim, que não é Hum. sobre razão. E aí, essa presença transformadora, assim, sabe? Aí eu comecei a fazer uma prática dela, que ela desenvolveu um método que chama IAM, Integrated Amrita, que é o nome dela, né? Amrita é o nome dela, Meditation. E aí eu também comecei a fazer essa prática com disciplina e também me fez muito bem. Aí voltei para o Brasil, aí conheci o grupo de música da AMA aqui no Brasil, entrei para o grupo, para os satsangs, assim, e tive um sonho, menina, assim, dentro dessa minha história com a respiração, eu tive um sonho que me pediam para fundar uma academia da respiração. E aí eu, tá bom, né? E aí passou um tempo, bom, nessa trajetória eu acabei também conhecendo a Unipaz, que é a Universidade Internacional da Paz, quando eu voltei para o Brasil. E eu sempre quis estudar psicologia, mas eu sabia que a psicologia tradicional não era o que eu buscava, assim. Hum. E aí, quando eu conheci a Unipaz, eu fiz uma formação holística de base, e aí eu vi que eles iam ter a pós em psicologia transpessoal, que é a união da ciência com espiritualidade. E aí eu falei, é isso. E o tempo inteiro
inteiro, assim, na verdade, desde a formação holística de base e depois me tornei facilitadora dentro da Unipaz de um seminário desenvolvido para a Unesco chamado A Arte de Viver em Paz. Ai, que E ali eu bom. tenho maravilhoso, maravilhoso. Esse seminário é espetacular e fica a dica, ele está disponível online gratuitamente no site da Unipaz, Olha, sp.org.br. Assim, é um seminário que está distribuído no mundo inteiro. Ele foi para Findhorn, e de Findhorn assim, distribuiu para muitos lugares, mas assim, foi o seminário que me fez, mais do que entender, me fez sentir o que era a unidade, sabe? Assim, a não separatividade, a não separação, esse we are one. Eu falava, como assim we are one? Somos um em 8 bilhões? Não entendia. E esse seminário foi um divisor de águas, assim, e aí foi tão profundo, porque ele era parte daquela formação holística de base, e aí depois eu me tornei facilitadora dele. E nossa, foi dali que eu comecei minha trajetória assim de fazer palestra, workshop, porque aquilo fazia tanto sentido para mim. E desde pequena, na verdade, Ana, eu sabia que o que eu queria era fazer o bem, sabe? Assim, a Unipaz, ela chegou de um lugar me trazendo método, né, embasamento científico para muita coisa que eu já sentia e dentro disso a respiração sempre foi um pilar assim muito importante também na Unipaz, né? Então acho que essa dança toda. E aí só para finalizar, eu tive o sonho, né, que era para eu fundar a Academia da Respiração. E aí eu fui tocar nos 30 anos da Unipaz em Brasília e conheci o Matheus Donis, que passou um tempo e falou: Vivi, estou fundando a Academia da Respiração. Eu falei, não acredito. Eu tive um sonho que era para fundar. Ele falou, eu estou te chamando para você ser professora dentro da academia, né? Com essa visão mais espiritual da respiração, porque é muito lindo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, spirit em latim significa sopro, né? Significa respiração. Eu tenho um professor de Eneagrama que ele fala que respirar é o ato mais espiritual que existe. é o que conecta a Então, gente com tudo, né? com tudo. E aí o Matheus me chamou para dar aula, eu falei, olha, eu quero dar aula, mas eu quero fazer a formação inteira, porque eram com psiquiatras de Nova York, assim, uma parceria com uma fundação aí de Nova York que chama Breath Body Mind Foundation, que são psiquiatras que estão há mais de 20 anos estudando essa respiração que eu te comentei, que é a coerente, Uhum, uhum. e cuidando assim de questões muito traumáticas, sabe? Tipo, quando as Torres Gêmeas caíram, eles fizeram um trabalho seríssimo só com a respiração, tirando as pessoas desses traumas profundos através da respiração. Eu falei, e sabe aí quando você começa a estudar com mais fundamento, e aí a gente começou não só a estudar, como eu falei, mas a praticar, e você vendo os benefícios, e fulano para de tomar remédio para pressão alta, e outro que para de tomar remédio de tarja preta, e no corpo, eu, né, experienciando no meu corpo, eu nunca mais tive resfriado, assim, nunca mais eu fiquei doente, com a graça de Deus, e dessa bênção, né, que não está separado, né, o Exatamente. sopro, o sopro. Ah, é sensacional isso, né? E aí eles falam que a respiração é a conexão com o divino, né? Então, o ato de respirar é o ato que a gente se conecta com o divino e a gente se conecta com o todo, né? Porque É. imagina que coisa linda, né? Essa troca que existe entre as árvores e o verde, as plantas, e a gente, Hum, essa simbiose, né? Que a gente é, esquece que existe, mas é a simbiose com o todo. com A todos os gente está reinos, na no verdade. planeta, né? Eles É, expiram, a gente inspira e vice-versa, que é uma coisa é. louca, mas é É lindíssimo, uma né? dança, né? É uma dança e pode ser muito poético e muito sutil e ao mesmo tempo muito concreto, porque é isso, né? E também o sopro, o ar, né? A respiração é o que nos mantém vivos. É a primeira coisa que a gente faz, é a única coisa que a gente nasce sabendo e a gente vai desaprendendo, né? Uhum. E o último suspiro também, é a última coisa que a gente faz em vida é respirar. É. Então, essa visão macro e ao mesmo tempo micro, assim, e também de um lugar assim de mais consciência corporal mesmo, assim, de saber por que que eu preciso respirar até a parte baixa do diafragma, os alvéolos, porque é nesse lugar
que a respiração distribui a informação para todas as células mesmo, né? Isso faz toda a diferença, assim. Nossa, e é isso que é uma tecnologia, né? Que está disponível, que é gratuito, que eu falo, Deus é muito bom, porque já nos deu uma farmácia, né? Completa. A farmácia completa, né? Não é só a Completa. respiração, mas a farmácia completa de tudo que a gente precisa. Eu gosto muito de falar que não existe escassez na natureza, né? Porque não existe escassez de ar para a gente respirar, não existe É, escassez de comida, não existe escassez de é. nada na natureza, né? Você Pois abre uma é. maçã, você abre uma maçã, tem 5 sementes. Cada semente que você plantar vai dar uma macieira que vai produzir, sei lá, 250 maçãs por ano, se for, É né? muita abundância, É né? muita abundância. E a É, gente se é. desconectou dessa abundância e caiu nessa mentalidade de escassez que a gente vive hoje, né? Que acha que é o ter as coisas materiais, ao invés de se conectar com essa abundância que é a natureza, né? Então, na Unipaz, né, o Pierre Weil, que é o fundador, ele fala da ilusão da separatividade, sabe? Que é o início de toda a destruição no sentido de se sentir separado, né, dessa inteligência, dessa abundância, né, a gente sentir que a gente é como se fôssemos separados, nós e a natureza, quando na verdade somos natureza, né? Eu acho que a partir do momento realmente que a mente humana fragmenta isso, é a hora que ela se conecta com a escassez, com a falta. Com os medos. É. É. E qual E que por é a isso teoria da separação? Qual que é o momento de quebra? Eles falam de algum momento específico? você diz assim, no tempo, na É, no história, na tempo na história, cronologia. é. Uhum. Olha, eu não vou saber te falar tempo cronológico na história, sim, mas eu acho que é uma questão mais ocidental, sabe? Uhum. Porque e da mente, Descartes, né? Quando fala, começa a falar, penso, logo existo. Essa Newton também, né? Assim, é uma questão, é, um histórico mais ocidental da mente humana mesmo que separa, Uhum. sabe? Assim, achando que o corpo físico está separado do pensamento, do sentimento, do energético, do espiritual, quando na verdade é essa não separação que nos faz ser inteiros, né? E Exato. também saber que se eu cuidar do meu corpo emocional, eu vou estar cuidando do meu físico, se eu cuidar do meu mental, eu vou estar cuidando do energético, tudo sem separação, mas falar para você exatamente em que momento isso aconteceu, eu não vou saber dizer, Uhum. mas eu sei que foi uma questão da mente ocidental que fragmentou, sabe? Uhum. É. É, com certeza, né? Descartes, com o penso logo existo, já criou a soberania da mente sobre o resto, né? Assim, É, diferenciou os humanos dos animais porque a gente pensa. E aí já começou a separação logo nesse momento, né? é, Quer dizer, o que não pensa não existe, né? E isso. aí que teve esse momento da separação. É. Eu gosto de falar desse momento que a gente estuda, né, e considera como descobrimento da América, que é quando os europeus chegam nas Américas e quebram toda a hegemonia que tinham os povos nativos, né, nossos povos originários, Uhum, os nossos índios, que sim, viviam totalmente conectados com a terra, né, em sintonia com exatamente. todos os ritmos da lua, das Isso. estrelas e tudo isso. Então eles vêm e quebram, É. né, esse genocídio que acontece, e aí dali para frente nunca foi como antes, né? Yeah, É. é isso. E acho que também tem assim um pouco mais para trás mesmo assim pensando na história, eu acho que quando surge a agricultura, a monocultura, essa coisa da possessividade, da posse, né? Também acho que em alguma instância isso também tem a ver de falar aqui é meu, aqui você, não, aqui é meu. Não, mas é daqui para
E aí começa essa ilusão de separação, de fronteiras, É, né? é. Porque eles eram donos de tudo, assim, donos de tudo. Eles sentiam em comunhão com tudo. Parte, né? Parte, Eles se não sentiam donos, mas parte. É. parte como guardiões assim da terra, sabendo que é uma sabedoria que não precisa se apossar, mas precisa Respeitar e viver harmonicamente. é uma troca, né? Uma troca com respeito, com equilíbrio, né? E que a gente, com tudo isso, foi perdendo. Estamos aí como estamos e agora estamos aqui nós, trabalhando como formiguinha, não é nem mais pela sustentabilidade, é pela regeneração, né? Porque eu fui num evento muito legal de futuro essa semana, assim, de pessoas que estão, assim, olhando para 2070 já, e assim, esse lugar do melhor da tecnologia com o melhor do humano, né? E assim, de fato, não é mais sobre sustentabilidade, é sobre regeneração, sabe? E na Uhum. Unipaz também a gente já fala desse lugar de, de correr atrás do prejuízo que a gente já causou, porque ser sustentável a gente realmente não é, sabe? Assim, então É a questão de sobrevivência agora, né? o que fazer com esse cenário, né? Ai, que máximo esse evento! E quais que são as visões de futuro? Quais que são os caminhos que foram propostos? Do olhar assim, por exemplo, o consumo, não mais como consumo desenfreado, materialista, mas sim o conceito de suficiência, que a gente na Unipaz tem um conceito do conforto essencial, sabe? Que a gente Uhum. realmente não precisa de tanto assim. E esse olhar para esse futuro saudável tem muito a ver com essa suficiência, nesse olhar do consumo. Teve uma visão, como eu falei aqui, desse melhor da tecnologia com o melhor do humano, nesse lugar assim desse feminino e masculino integrados não como gênero, mas como forças, coerência entre a mente e o coração, né? Uhum. De realmente acreditar na inteligência da natureza, dentro dessa não separatividade, que a gente pegue o melhor do humano, né? Para Uhum. desenvolver tecnologias a favor do humano, né? E não pela destruição, assim, porque de fato a tecnologia ela também é divina, né? Depende quem é que está por trás da intenção, né? Mas ali foi só uma semente, assim, é um movimento bem interessante que está acontecendo, assim, e que eu acho que a gente realmente precisa, não é se preocupar, eu acho que se ocupar, né? Um grande amigo diria, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Eu acho que é esse que é o caminho, né? Foi essa abordagem? Voltando para o indivíduo? É Uhum. uma visão, assim, uma espiral da consciência do Ken Wilber, sabe? Não conheço. Ah, ainda mais você que mora aí, o Ken Wilber é americano, assim, e ele é um nome muito importante, assim, no desenvolvimento humano, nas forças da psicologia, assim, sabe? Ele tem falado desse ser integral, a visão integral, e dentro disso tem uma espiral evolutiva da consciência como humanidade, assim, sabe? E é uma conversa mais profunda, assim, bem longa, mas procure saber, assim, sobre o Ken Wilber e a visão integral. Tem um livro dele aqui, que aqui chama Visão Integral, e certamente ele é americano. Uhum. Vou procurar sim. Um grande estudioso desse desenvolvimento humano e ele conseguiu organizar algo muito complexo de forma mais simples de entender, assim. É muito legal, é muita expansão, assim. É muito potente, Ken Wilber. Fica a dica mesmo. Ai, que legal. Vou pesquisar, vou colocar aqui nas notinhas. Me conta um pouquinho mais sobre a tua formação de base holística lá na Unipaz, que você falou. Como é que foi isso? Que tipos de temas e que assuntos? Como é que era isso aí? A formação holística de base, ela é o curso que é meio que a espinha dorsal da Unipaz, né? Que é essa universidade
Internacional da Paz, que já vai fazer 40 anos já. E a gente chama, né, formação holística de base é o FHB. Ela é uma coluna principal, assim, sabe, da educação para a paz, que o Pierre Weil desenhou baseado em artes. É muito lindo, né? Como eu falei, a arte de viver em paz, ela é uma grande síntese das artes. São 7 artes. Vamos ver se eu vou lembrar as 7, mas é a arte de viver em paz, é a arte de viver o conflito, a arte de viver em harmonia, a arte de viver em plenitude, a arte de viver a natureza, a arte de viver a passagem e a arte de viver consciente. Eu acho que falei as 7. E a vida segue, assim, tem um infinir, assim, que é até um verbo que o Pierre Weil também inventou, que ele tem essa visão do infinir, assim, mas são essas 7 artes, e que, assim, foi presente, assim, na minha vida, assim, nossa, fantástico, assim, estar na hora certa, no lugar certo, por ter conhecido a Unipaz, porque hoje eu sou parte do conselho gestor, fui convidada para assumir uma diretoria, assim, porque é tão alinhado, assim, sabe, com a minha alma, com o que eu acredito, nessa coisa de buscar um propósito na vida. Eu sempre soube que eu queria trabalhar a serviço da paz, do bem, sabe, assim, dessa consciência harmoniosa, pacífica, amorosa, alegre, assim, Uhum, e uhum, encontrar a Unipaz foi uma bênção, assim, porque é isso, porque ela tem a dança entre as fontes do conhecimento, assim, da ciência, as artes, a filosofia e as tradições espirituais, assim, sabe? E aham, foi algo que me estruturou, porque eu acho que eu já sentia, mas era algo muito solto, né? E aham. aí Aí te deu entrar para a aquele. Unipaz com cientistas, assim, né? Trazendo outros cientistas, estudar Maslow, estudar a Sadioli, estudar o próprio Ken Wilber, enfim. Me ajudou a organizar essa coisa muito solta, sutil, né, que eu tinha para um lugar assim de embasamento mesmo, né? E nossa, é muita gratidão assim por essa oportunidade. Deixo realmente o convite para quem não conhece. A Unipaz é uma escola iniciática, assim, sabe? Uhum. Que E ela ela fica onde, Vivian? A gente tem 19 unidades aqui no Brasil, que dá para conhecer um site, unipazsp.org.br. A gente está com uma sede nova. A gente tinha uma casa em São Paulo, mas com a pandemia não deu para sustentar. E aí a gente ficou bastante tempo online. E agora a gente recebeu uma doação de um sítio em Porto Feliz, no interior de São Paulo. E estamos aí, assim, com pequenos e confiantes passos para tornar mais um ponto nesse evento do futuro. Eles falaram da importância da gente ir formando ilhas, né, de consciência, assim, no planeta. É, é. Então, é mais uma ilha, assim, de educação para a paz. A gente está com um projeto incrível. Estamos aí buscando recursos Para fazer no para sítio. uma escola voltada para essa inteligência da natureza, assim, porque a Hum, educação para a paz, a gente fala dessa paz individual, a social e a ambiental. Começando no indivíduo. O indivíduo desperto é um indivíduo que busca harmonia e busca essa sustentabilidade, que agora já vamos para a regeneração, né? E agora a proposta ali é fazer não o contrário, mas assim, essa visão assim, a partir da relação com a natureza, eu organizo, sabe? Essa uhum, sociedade e equilibro esse indivíduo. uhum. E aí, então é um projeto assim para todas as faixas, para criança, para adolescente, para adulto, no sentido de tornar mais um ponto de educação a partir dessa relação efetiva assim com a natureza, sabe? Com um laboratório de tecnologia avançado assim para sementes, para reflorestamento, para agrofloresta. Eu acho que estar, né, no ambiente natural, a gente já se organiza. Uhum. Então, é o universo aí costurando, né? A É, gente ter é. recebido esse presente da família do reitor, do Roberto Crema, para fazer acontecer na natureza, né? Porque a cidade, ainda mais em São Paulo,
tem uma energia sutil, mas é bastante densa, né? Então a gente precisa levar esse retirar-se, né? Para levar esse lugar de transformação para que as pessoas que vivem aqui na cidade de São Paulo sejam cada vez mais pontos de equilíbrio a partir dessa relação. Ah, é sensacional. Eu tenho visto vários pontos, né? Várias comunidades nesse sentido Hum, acontecendo em vários hum, lugares do mundo, né? Então, inclusive tem hum, uma comunidade na Costa Rica que já hum. estou prevendo ir ano que vem visitar. Tem na Austrália, tem na Nova Zelândia, tem aí no Brasil, né? Tem uma comunidade maravilhosa, não sei se você já ouviu falar, em Piracanga, na Bahia. Já fui lá. Ah, é, eu ainda não fui, mas também está na minha listinha. Hum. E eu acho que esse caminho está se viabilizando, né? Quanto mais a gente conseguir, quanto mais pontos a gente conseguir, né? A gente vai fortalecendo esse movimento, né? Isso que eu acho que é bacana. Agora tem mais esse sítio aí da Unipaz. É, a gente está chamando ele de PEP. Vamos ver se a gente vai precisar mudar PEP de Porto Ecológico da Paz. Ai, que legal. Mas é, não, super importante, sabe? Grupos pequenos irem se organizando e fazendo o máximo possível É, para essa corrente do bem ir se ampliando mesmo, cada vez mais a partir de movimentos, né? De ações independentes, assim, e a coisa vai tomando um corpo. mas é como você disse, realmente é um trabalho de formiguinha, né? É, Mas está crescendo esse movimento, eu acho que isso que é o mais bacana, né? é, bem importante. Muito legal, Fazendo a muito. nossa parte, né? Cada um fazendo a sua parte. Para a gente encerrar, o que que você pensou? Você queria encerrar com uma música? Quer compartilhar com a gente uma das suas músicas lindas? Tem algumas que eu gosto muito. Ah, é? Pausa para conectar é uma que eu É. adoro, Ah. mas fique à vontade. Se tiver alguma outra que sintetiza o que que a gente está conversando, pode ficar à vontade. É, eu acho que dentro do que a gente conversou, me veio aqui de compartilhar outra, assim, que é justo a arte de viver em paz, que eu fiz como uma síntese da formação holística de base, assim, sabe? Tudo que tá na letra são aprendizados que eu tive dentro da Unipaz e na vida, assim. E eu começo falando que foi um esquilo que me deu essa letra, porque tanto eu tive um professor na Unipaz que contou uma história de um esquilo, que foi uma sincronicidade muito legal, assim, que ele ficou 7 anos para conseguir um documento de uma APP, né, de uma área de preservação, que ele precisava de um documento. No começo do movimento, um esquilo veio, apareceu no pé dele e falou assim, como se o esquilo falou, não, né, mas para ele confiar, sabe? E quando ele conseguiu, no mesmo lugar, o esquilo apareceu de novo, falando assim, tá, tipo, tá vendo? Falei que ia dar certo, né? Mas eu sempre amei esquilo, eu adoro esquilo, e meu pai parecia um esquilo, eu falo, né? Ele tinha um Olha, bigode, assim, com os dentes, assim. E o meu pai foi um grande mestre, assim, né? Uma pessoa, assim, muito amorosa, muito espiritualizada, muito alegre. Então eu falo que essas duas histórias, né? E, na verdade, essa similitude do meu pai com o esquilo, que foi um grande mestre também, assim, para mim na vida, como acho que um mentor, assim, espiritual, né? Em forma de pai. Aí a música nasceu como um esquilo me dando essa letra. aqui, antes de você começar a cantar, deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Você Hum, falou que desde cedo você escutava as tuas vozes, que se você se conectou muito com a tua intuição e tinha sim. isso muito forte, né, do teu caminho. Ah, você precisa ir para a Espanha, você precisa, eu preciso aprender a tocar violão. Eu tenho uma conexão muito grande com a minha intuição também agora, mas eu nunca tinha tido antes da minha virada de chave. Para as pessoas que estão escutando a gente, o que que você sugere para que elas percebam aquele grilinho como a intuição? O que que você diria? Eu diria que o corpo sabe,
a mente. Então eu diria assim, para ampliar os momentos de silêncio, de contemplação, de quietude, de serenidade, assim, não é ausência de barulho, é um estado de espírito, de você se conectar, né, de fechar os olhos para, não necessariamente, né, mas é que a visão é um sentido muito poderoso e que nos tira essa visão do mundo interno, né? Então, por isso o convite para a quietude, assim, e de mergulhar mais para dentro, de ganhar. Esse é meu trabalho hoje, assim, né? Como terapeuta, como mentor, ele é muito esse convite para ampliar essa relação, sabe? Com esse mundo interno, ampliar essa intimidade com o corpo, porque o corpo é uma bússola. E se ele expande, isso é um sim, se ele contrai, isso é um não, mas para perceber essa sutileza dessa bússola, precisa estar com as ondas de pensamento e sentimento mais amenas, mais tranquilas, assim, sabe? Porque essa voz, ela fala, só que ela sussurra, né? Ela não grita. E é muito importante abrir espaço para se ouvir. E se ouvir é nesse sentido, é ouvir o corpo, é ouvir o silêncio, a voz do silêncio, como diria Blavatsky, né? E confiar, porque eu acho que às vezes as pessoas ou estão muito distantes dessa espaçosidade interna para se ouvir, mas às vezes também escuta e não confia, sabe? Uhum. E é muito sutil, mas é muito potente assim ao mesmo tempo, sabe? Outro dia eu fui num evento e a minha intuição falava assim, ó, eu acho que mudou o lugar, eu acho que mudou, mas eu já tinha visto que era lá. Eu falei, não, mas eu vi que era lá, mas e algo aqui falando, ó, confirma. Menina, cheguei lá no lugar, não é que falaram assim, ah, mudou. Eu falei, eu não acredito que eu não fui verificar que a minha voz estava aqui falando, mudou. Eu não, falei, não, já vi que é lá. Então são coisas assim, desde o mais bobo até coisas, nossa, da gente tomar grandes decisões, sabe? Rumos na vida, assim, o corpo sabe. E quando a gente deita à noite para dormir, ali é só a gente e a nossa verdade, né? Sabe? Então, além, assim, daria pra gente ficar aqui mais horas conversando, né, Ana? Porque aí vai para outros caminhos, assim, mas assim, por exemplo, a hora de dormir é um momento, assim, muito poderoso da gente se conectar com essa sabedoria, assim, sabe? E aí esse orar e vigiar, que eu acho que nos convidam, é sobre orar e vigiar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, para a gente estar atento onde eu estou vibrando, para acalmar esse pensamento, esse sentimento, para dar espaço, que eu chamo, né, que eu amo esse assunto, que é a inteligência espiritual, que é o QS, para ela ser a bússola, ela ser a guia, porque ela sabe o que é bom. Uhum. Bom é o que É. faz bem? Essa é a inteligência que sabe, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Ai, que lindo. Aqui, vamos fechar com a música? Aí Você você que... fala então agora, antes da gente tocar, porque aí a gente se toca e a gente encerra com a música, que vai ser um presente para os nossos ouvintes. Hum. É, fala do teu trabalho como mentora, passa teus contatos para todo mundo que estiver ouvindo, se tiver mais interesse, se quiser acompanhar teu trabalho, como que faz, onde que te encontra. Maravilha. Bom, primeiro eu quero voltar a agradecer a oportunidade dessa troca aqui. Tem um site que é o meu nome, vivianamarante.com. É um site mais voltado para a minha parte artística, musical, né? O arroba do meu Instagram é meu nome, Vivian Amarante, Vivian com N de navio. Vivian significa vida e Ah, Amarante, todas as coisas eu falo. Vida e amor no nome, né? Eu tenho um canal no YouTube que tem alguns videoclipes lá que eu acho que talvez você já tenha visto do Pausa para Conectar, e se você não viu, vá ver, porque tá bem bonito. é lindo, é. Quanto ao trabalho, bom, eu tenho esse trabalho como, eu acho que é uma missão, assim, né? E eu agora recém desenhei também uma mentoria que vai se chamar Sopro,
que é Hum, como um pilar fundamental da respiração, mas como um meio, não como um fim. A minha intenção é realmente levar as pessoas para esse lugar, assim, que a gente estava falando aqui há pouco, assim, sabe? De mais intimidade, de mais autoescuta, de mais presença e para ter um espaço interno de se ouvir, para então ter coragem uhum. para seguir a voz, sabe? Dessa intuição, desse coração, dessa bússola que sabe o que é bom para gente. Mas para isso a gente precisa limpar o que está impedindo, que são esses canais de emoções e de pensamentos muito turbulentos e a respiração é uma grande. Ela faz essa faxina interna, sabe? Então Uhum. virou uma missão assim. Eu me sinto uma mensageira, assim, uma ponte, assim, sabe? Dessa inteligência divina para ser manifestada através do humano. Então, fica o convite também. Minhas músicas estão no Spotify, só procurar também Vivian Amarante lá. Tenho 3 álbuns gravados. E mas quem quiser mais informação, me procura no inbox do Instagram, que a gente conversa com certeza. E eu sou uma apaixonada pela vida, pelos encontros. Eu adoro gente e acredito no poder do encontro, sabe? Acho que é sempre uma oportunidade de transformação quando a gente está com o coração aberto para transformação, para evolução, para expansão, para aprender, né? Somos mestres e aprendizes Exatamente. e que a gente possa cada vez mais manifestar o amor na nossa ação, né? Que é o que eu tenho procurado fazer, ser e fazer, né? To do e to be. Uhum. Ai, que lindo, obrigada. Eu vou colocar então os contatos, coloco nas notinhas do show, para todo mundo te achar, teu canal no YouTube, É. Instagram e Ah, a deixa eu contar página. uma. Ah, e também vou retomar. Estou muito feliz que eu vou retomar agora aqui em São Paulo um evento presencial que eu já fiz mais de 50 edições, só que com a pandemia eu acabei parando, que é um trabalho, chama-se Encontro com Espiritualidade, Ah, onde a gente, né, no outro formato, eu sempre entrevistava alguém também, né? Eu tenho um podcast também hoje é o na. podcast Mutantes. Isso, vou falar dele, mas eu no encontro com espiritualidade, eu sempre fazia música, conduzia respiração, meditação, e então eu convidava alguém para o sofá. Ah, Chegaram a me chamar até de Hebe da Nova Era, assim, porque eu fazia entrevista, só que sempre voltado assim mais para esse despertar da consciência, né? E aí com a pandemia eu acabei, até fui para o online por um tempo, fiz acho que 16 edições, mas aí acabou não tendo muito sentido, assim. Enfim, ele fez uma pausa e agora eu vou retornar aqui em São Paulo, encontro com espiritualidade, e vai ser um encontro. Nesse momento não vai ser de entrevista, como eu estou com o podcast Mutantes, né? Eu entrevisto pessoas, que é o podcast da Unipaz. Esse encontro com espiritualidade, essa nova versão, vai ser de música ao vivo, mantras, sound healing e respiração. ai, que Então, eu legal. acho que vai ser um trabalho. Assim, eu acredito muito, sabe, Ana, que a medicina do futuro está muito ligada a essa questão de frequência, de vibração, de som. A música, eu acho que a música é muito poderosa como um instrumento de cura, né? Uhum. Somos onda, somos vibração, somos Nós somos mais de 70. energia, né? E aí, botando essa intenção, sabe, de elevação, eu acredito que vai ser um trabalho bem bonito para quem estiver em São Paulo, que quiser vir, né? Procura lá no meu Instagram, Encontro com Espiritualidade, também estão convidados. Devo fazer pelo menos uma vez por mês. Já estou com o apoio da Unipaz, da Virada Zen, que é um movimento super bonito que acontece aqui em São Paulo também. Que legal. E vamos em frente, né? Trabalhinho de formiguinha, confiando, acreditando e sendo o nosso melhor, Isso aí. Isso né? aí. Ai, que lindo. Adorei. Adorei o papo, viu? Muito bom. Vamos Também fechar com agradeço. chave de ouro aí, com a tua música Vamos, linda. com a arte de viver em paz. Arte de viver em paz. Ai, que lindo. É uma arte, né? É Nesse uma mundo arte. Sem maluco, dúvida viver que em é. paz
Mas a gente trabalha na Unipaz por uma paz no cotidiano, e é possível, sabe? Uhum. É realmente possível. Eu acho que a partir desse trabalho interno que eu comecei falando, que eu venho fazendo, assim, sabe, Ana? Existe uma nutrição de confiança interna e que é possível viver em paz, mesmo em meio Uhum. ao caos. É Claro, possível, claro que sabe? é. Uhum. E aqui essa música, ela dá várias Várias ideias, dicas. sugestões. Ah. E é o esquilo, os esquilos maravilhosos. Foi no pé de uma araucária que um esquilo me encontrou, me trouxe um presente, a consciência de estar presente, que o passado já não volta mais, o futuro nunca chegará. Aqui agora é onde eu devo estar, que todo dia é bom pra celebrar, a alegria eu já levo dentro. É um suave contentamento pelo simples fato de existir. Só tenho que deixar fluir e me entregar. Surrender e confiar que a abundância é condição natural e a fé é um estado de integração total. Basta acreditar para realizar, explorar o meu talento, por o dom a favor do vento, para servirei em paz. E o esquilo então continua a falar que eu buscasse sempre equilibrar o dormir e o comer bem, exercitar o corpo, a casa da alma, me cuidar, meditar, pra escutar a inteligência do coração, gerador de intuição, que de ciência só quer o bem. Não se engane com a sua mente, não há nada permanente. Problema e dificuldade, nada mais que oportunidade de evolução. O sofrimento é vão. Por que não? Não é ter, é ser, fazer e criar um mundo novo, mudando meu olhar pra transformar e poder gerar a arte de viver em paz, desfrutar a vida com a arte de viver em paz, ser um mundo novo com a arte de viver em paz, desfrutar a vida com a arte de viver em paz, ser um mundo novo com a arte de viver em paz. Viver em paz. Em paz. Nossa, que linda, que linda, que linda, que linda. Obrigada. Obrigada Obrigada a demais. você, querida. Obrigada Amém. pela oportunidade, sempre uma oportunidade colocar a voz no mundo a serviço da vida, da consciência, né? E o despertar. E vai lá no Spotify que tá lá essa também para você ver. Ouvir que Aham. tá uma delícia essa gravação. Sou suspeita, sua mãe, mas de coração É linda. é uma semente de paz. Já tenho várias pessoas que me escrevem, que me falam assim, nossa, virou medicina, assim, sabe? As pessoas às vezes me contam que põe a música de manhã para dar um up. Eu falo, ai, que bom, essa é a intenção, a música tá Essa é a fazendo intenção.
a missão, a função dela, viva. Isso. Linda, linda demais, amei. Vivian, muito obrigada. Adorei, adorei, Obrigada, querida, adorei. pelo Viu? convite, viu? Estamos juntas Sim, nessa batalha. Mais uma formiguinha no teu time. seguimos. Viva, viva a vida. Obrigada, querida. Beijo grande, tá? Beijo. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal, que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraço uma pessoa amiga.